até onde é aconselhável ao espírita e aos religiosos, de um modo geral, estarem se envolvendo com a política, né? Especificamente com a política partidária, né? Já que, de certo modo, se a gente pegar o conceito de política, nós vamos perceber que é impossível a gente não ter algum tipo de envolvimento político na nossa vida pessoal ou mesmo religiosa. Toda vez que a gente se pronuncia diante de algum problema, a gente acaba sempre adotando algum tipo de posicionamento político. Mas aqui a questão não é a política como aquele jogo que o ser humano ele tem que fazer nas relações sociais para defender seus interesses. E como o espiritismo ele tem seus interesses, e ele defende seus interesses, de certo modo, mesmo sem querer, a gente acaba fazendo de certa forma política. O que a gente tem aqui para estar censurando, e nós vamos já comentar um pouco sobre como isso aparece no Evangelho, seria a política partidária, ou seja, é razoável ao movimento espírita ou qualquer movimento religioso, ele, vamos dizer assim, ter um espaço de poder na política em termos de eleitorais, né? Ou seja, ter representantes oficialmente do espiritismo ou do mesmo do próprio cristianismo, né? Será que isso seria razoável? Então Jesus ele nos responde isso numa passagem lá de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17, quando algumas pessoas queriam incriminar ele, e isso era bastante frequente, tem nas narrativas do Evangelho várias passagens onde acontece isso, eles chegam em Jesus e perguntam: é razoável os judeus pagarem impostos aos romanos? A indagação se deve ao fato de que os romanos haviam dominado o povo judeu e os judeus tinham que pagar impostos e esse dinheiro era transferido para um governo estrangeiro que dominava e não dava direito a eles a uma série de coisas, né, que seria lógico que eles deveriam ter por conta da sua cidadania, né, quanto o povo judeu, né? Ou seja, havia um processo de opressão muito grande entre os romanos que tolhia os judeus nos seus direitos e praticamente extorquia, né, os impostos. Jesus então, ele com uma sabedoria muito grande, sabendo que aquilo se tratava de uma armadilha, ele pede à pessoa que estava perguntando a ele: ó, deixa eu ver aqui uma moeda. Você tem aí uma moeda do censo, né, uma moeda que estava correndo ali, tendo valor na sociedade. Aí a pessoa pega a moeda e ele fala assim: olha, dá uma olhada nessa moeda e me diga o que está estampado nela. Aí a pessoa falou: ó, aqui tem a estampa do César, né? O César, no caso, seria o imperador, seria o título de imperador romano. Então Jesus falou assim: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que Jesus quis dizer? Que o espiritismo, no caso aqui, como sendo uma continuação ou um revivenciamento do cristianismo, ele deve buscar nessas palavras a ideia de que o envolvimento com a política, ela deve ser muito cuidadosa e ela não deve ser de algum modo partidário, ou melhor, eleitoral, que seria mais apropriado. Ou seja, não compete ao cristão, por consequente, não compete ao espírita estar apoiando, o movimento espírita está apoiando ou lançando um candidato para que atinja um espaço de poder, né? Isso não significa que o espiritismo ele não tenha opiniões, né? E o cristianismo não deve ter opiniões sobre uma série de questões que recaem sobre a cidadania, né? Então, por exemplo, como que a polícia deve se comportar, né? Se existe ou não racismo e outras formas de discriminação, como xenofobia, homofobia e assim por diante. Então, é razoável que o espírita e o cristão tenham posicionamento sobre essas questões, tendo em pauta a máxima de que só devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizéssemos para nós mesmos. Mas, até aí, lançar um candidato ou apoiar um candidato com o argumento que precisa de alguém que defenda as ideias, isso é totalmente desnecessário. Por que isso é desnecessário e Jesus deixa isso patente? Porque nós entendemos que as religiões elas devem lidar com aquilo que não pode ser destruído pelo tempo. E as políticas públicas, elas são adequadas ao seu tempo. Então, quando o espírita, por exemplo, ou o cristão, ele defende a questão da tolerância, amor ao próximo, ver as pessoas de forma igualitária e assim por diante,
ele está se apoiando ao ensinamento, a um ensinamento que é eterno, que isso vai além do que o humano possa controlar, porque isso é uma lei divina. A sociedade só pode ser feliz se perseguir esses princípios, que são os princípios que foram ensinados por Jesus. Então é nesse sentido que a gente deve estar entendendo que não há necessidade de ter alguém que nos defenda, não ter dentro do campo da política institucional, né? Isso fica muito claro quando a gente olha para a história, né? O cristianismo, quando surgiu, ele foi muito, muito perseguido, né? Os cristãos tinham que se reunir nos cemitérios, nas catacumbas, né? Que eram uma espécie de cooperativas funerárias, e usando desse recurso, né? Fazer reuniões secretas, porque se eles fossem pegos, eles eram sentenciados até a morte e torturas. E mesmo diante de tanta perseguição, não foi possível deter o ensinamento de Jesus. Porque, como mesmo Jesus disse, tudo nesse mundo passará, mas as palavras dele jamais passaria, né? Por que isso? Porque ele está falando das leis divinas, né? Então, como que o ser humano ele pode ser feliz? Quando ele entender que ele só consegue ser feliz garantindo ou lutando pela felicidade alheia, a felicidade do outro, por meio do processo de aceitação do diferente, do comprometimento, do amor ao próximo. Então é nesse sentido que é totalmente desnecessário ao cristão e ao espírita ter representantes na política ou fazer campanha eleitoral para o político X, Y, Z. Isso não significa que as religiões não possam manifestar a sua opinião sobre questões referentes à cidadania, né? Sempre tendo em mente que não compete a nenhuma religião impor qualquer tipo de visão, porque isso feriria o próprio ensinamento de Jesus, né? Então não compete a gente impor a nossa fé diante da sociedade civil, e temos a obrigação de garantir aquilo que é chamado de Estado laico, ou seja, uma sociedade que seja capaz de defender todas as religiões e jamais impor nenhuma, né? Então fica aqui a mensagem do dia. Até mais.